Rua do Medo é uma trilogia de filmes de terror que estreou na Netflix em 2021, agora mesmo, com pouquíssimo tempo entre os lançamentos. Os filmes trazem muitas referências do cinema de horror e é claro que a Terra do Medo não poderia ficar sem comentar sobre esses filmes. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Já tinha gente estranhando, perguntando, Cibele, não vai falar sobre Rua do Medo não, minha filha? Que isso, tá perdendo seu tempo? E realmente, gente, Rua do Medo é muita cara desse canal, é muito a nossa cara. E a gente assistiu, amamos a experiência, assistir com o Vitor. O Vitor também gostou muito da experiência, não gostou, Vitor? Foi ótimo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses filmes e depois eu quero saber a opinião de vocês também, se vocês gostaram. Mas antes da gente ir pra história, pra gente conversar sobre esse filme, confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal. E eu não tô falando nem só pras pessoas novas não, gente. Se você já é um inscrito aqui da Terra do Medo, confere também se está inscrito, porque aparentemente o YouTube quer nos tombar, mas ele não vai conseguir. Porque, gente, é o segundo inscrito aqui que vem falar com a gente que o YouTube desinscreveu. Então confere aqui embaixo, ver se tá inscrito certinho, tá? Agora uma novidadezinha pra vocês. Criamos um servidor no Discord pra gente ficar mais pertinho, conversar, bater papo, porque eu adoro bater um papo, gente. Tô lá o dia inteiro conversando com todo mundo. O link tá aqui na descrição, caso você queira participar. Tá muito bacana lá e tem espacinho pra contar história de terror que vocês já passaram, pra gente conversar tanto por chat quanto por voz. Então vai lá, gente. Só vocês entrarem. Quando vocês entrarem, vai ter um mapinha lá explicando onde fica cada coisa, tá bom? Vou esperar vocês lá. Terceiro aviso, spoiler. Terá spoiler, gente. Vai ter spoiler, a gente vai ter que superar isso. Então, se você não assistiu, pausa esse vídeo, vai assistir e depois você volta pra assistir esse vídeo. O cenário é uma cidadezinha pequena, pacata e muito sem graça nos anos 90. Mais especificamente em 1994, ano que eu nasci. Sarafia tá rosnando. Deixa a Sarafia entrar, então. Nossa, essa é a Sarafi, gente. Deu pra ver na câmera, Vitor? Nossa senhora, sai, boi. Nessa cidade, os adolescentes não têm muita vigilância dos adultos e tem pessoas querendo tirar a vida desses adolescentes, tudo pão. Se você assistiu a série Scream, que começou em 2015, você pode ter notado alguma semelhança. E tá certíssimo, porque é bem parecido mesmo, bem historinha de adolescente, que eu adoro série, filme adolescente, principalmente se for de terror. E quem dirigiu A Rua do Medo foi a mesma moça que dirigiu Scream, que foi a Leigh Janiak. Mas Rua do Medo é um terrorzinho genérico de adolescente? Olha, eu não posso falar que não é, mas eu também simplesmente não vou te falar que e acabou. Vamos conversar sobre isso. Vou te explicar mais sobre o que eu acho dessa situação. Rua do Medo 1994 tem todos os personagens clichês de um drama adolescente. Tem a personagem principal que você sabe que não vai acontecer nada com ela vai terminar feliz. Tem o par romântico dessa personagem principal que ou já quebrou o coração dela ou ainda vai quebrar. Tem os amigos porreiros que só querem saber de dorgas e coisas loucas. E tem aquele amigo nerd que tá ali pra solucionar tudo, pra dar aquela voz da sabedoria, sabe? A pessoa que já tá por dentro do que tá acontecendo. Só que ao mesmo tempo a história do filme não se limita a esses personagens que podem ser até chatos, sabe? E clichês. Primeiro que tem gente tentando matar esses adolescentes, pra começo de conversa. E segundo, que o filme mistura um pouco de slasher com filme de bruxa e até tem uma pitadinha de filmes de zumbi. O filme começa com uma matança no shopping da cidade que foi causada por um menino chamado Ryan, que, gente, era um menino tranquilinho, de boas, um amor, até que ele enlouqueceu, vestiu uma fantasia de caveira e saiu por aí tirando a vida de pessoas. Essa cena de abertura do filme acaba lembrando muito a cena de abertura de Pânico, de 1996, que a gente já falou aqui nesse canal. Tá aqui no card e o link na descrição pra você assistir depois. E essa semelhança não é à toa, porque realmente essa cena inicial de Rua do Medo é uma homenagem a Pânico. E muito bem feita, por sinal. Eu gosto muito dessa cena inicial de Rua do Medo. E a gente vai ver que essas referências não param por aí. Depois disso, a gente começa a acompanhar a Dina, que é uma adolescente, que tá com o coração partido porque Sam partiu o coração dela. Até certo momento, a gente só vê a Dina sofrendo e a gente não sabe quem é Sam. E até então, a gente tá pensando que é um casal heteronormativo, mas a gente se surpreende porque a gente descobre que é uma menina. Muito legal, muito de boas, muito inovador. Realmente, parece que eu tô falando de ironia, mas eu gostei muito de ver isso. Só que, vamos problematizar um pouquinho só. Só um pouquinho.
De nada, assim. Porque tem um momento que elas estão discutindo que a Dina acaba falando pra Sam que ela tá se passando por uma coisa que ela não é. Porque quando elas terminaram, a Sam começou a namorar com um menino lá da cidade vizinha, um menino completamente genérico, e a Dina começou a falar que ela tava se passando, porque, na verdade, ela era lésbica, não é mesmo? Só que me veio um pequeno questionamento na minha cabeça. E se a Sam não for lésbica? A Sam pode ser bissexual, pode ser pansexual, não existe só lésbica e hétero. Então, isso ficou na minha cabeça, porque tem a questão, assim, a família da Sam é muito conservadora, a família dela é contra o relacionamento das duas, só que eu acho que não fica ali parecendo que ela tá forçada com esse menino, sabe? Então, pode ser que ela seja bi, pode ser que ela seja pan, e é isso, mas vamos seguir. Elas estão numa cidade chamada Sunnyside. Não, Sunnyside é do Toy Story, gente. Qual é o nome da cidade? Sunnyside é a creche de Toy Story. Aí o que acontece? Elas estão numa cidade chamada Sunnyvale, que é vizinha da cidade que a Dina mora, que é a Shadside. E a gente vai ver que essas duas cidades têm uma rixa ali entre elas, e no momento que elas estão conversando, discutindo, uma briga muito grande começa no lugar que elas estão, que tá reunido os alunos de duas escolas das duas cidades diferentes. Daí, a turma da Dina decide ir embora, porque tudo passou muito dos limites, e eles voltam pra cidade. Só que no caminho, o namoradinho genérico da Sam, a Sam e um amigo, eles decidem seguir o ônibus da escola pra, enfim, perturbar o pessoal da cidade vizinha. E é nesse momento que um acidente acontece no carro desse menino e da Sam. Agora, vamos só contextualizar um pouquinho dessa briga antes da gente continuar a história, porque essas duas cidades têm ali uma rixa entre elas. Sunnyvale é aquela cidade que tudo é perfeito, as pessoas são muito felizes, tá tudo tranquilo. E Shadside é aquela cidade que tá todo mundo amaldiçoado, e realmente tem uma lenda de que a cidade é amaldiçoada por uma bruxa chamada Sarafia. Que eu e o Vitor, a gente tá chamando absolutamente todo mundo de Sarafia. É isso, a nossa cachorra não chama Marlila, ela chama Sarafia. Eu já chamei até o Vitor, gente, Sarafia hoje. E essa dualidade entre as cidades é uma coisa que vai ficar presente na trilogia inteira. E é muito bacana que essa dicotomia entre as cidades tá até no nome delas. Shadside tá essa coisa mais sombria, uma coisa mais pra baixo, enquanto Sunnyvale já é uma coisa mais ensolarada, mais feliz. Então aí a gente já percebe meio o mood da situação ali, como que cada cidade se comporta. Daí, essa bruxa, a Sarafir, ela de tempos em tempos, segundo essa lenda da cidade, ela faz com que uma pessoa enlouqueça e comece a tirar a vida de outras pessoas. Inclusive, a cena inicial do filme é justamente o Ryan, que era essa pessoa super tranquila, enlouquecendo e tirando a vida das pessoas do shopping. Voltando agora à cena do acidente, a Sam, ela acaba se ralando toda, cai num lugar super esquisito ali do lado da estrada, e quando ela cai nesse lugar, ela começa a ter umas visões de uma pessoa meio bolada, meio nervosa, e ouvir umas vozes chamando seu nome. Sam, Samantha, Sibeli, Vitor, Betinhos. Depois disso, todo mundo vai pra casa feliz, tudo de boas. Porém não, porque é só o começo do filme. A partir daí que a gente começa a acompanhar os personagens que a gente vai realmente ficar apegado, a gente vai ter um sentimento por eles, que são os personagens que se encaixam nessas personalidades que eu falei com vocês mais pro início do vídeo, que são a Dina, a principal, que a gente já conversou sobre ela aqui, a Sam, que é a namorada da Dina, o Josh, que é o irmão da Dina e que é o nerd que resolve tudo, que sabe o que tá acontecendo, sabe sobre a maldição, e a Kate e o Simon, que são os adolescentes porreira que só quer saber de dorgas. Daí a gente descobre que essa pessoa que tá fantasiada com a fantasia da caveira é o assassino do shopping, sendo que ele tinha sido morto pelo xerife da cidade. E não só ele está lá tentando pegar esses adolescentes, essas pessoas, mas sim todos os outros assassinos das outras gerações que acabaram enlouquecendo e tirando a vida de outras pessoas. Então a gente pensa assim, zumbis? O que está acontecendo?
O que rolou aqui que eu não entendi? Daí a gente descobre que esses assassinos, esses monstros, esses zumbis, estão indo, na verdade, atrás da Sam, porque ela acabou tocando com o sangue dela no corpo da Sarafir, da bruxa que tava ali, que amaldiçoou a cidade, na verdade, e que tava enterrada do lado da estrada. Aí começa a correria, eles fugindo, eles fazendo planos completamente mirabolantes, até que a única saída que eles encontram é tirar a vida da Sam, pro coração dela parar de bater, e aí enganar a Sarafir, porque a Sarafir vai pensar assim, parou, o coração dela está morto, acho que vou ficar de boa agora. Ou seja, eles iam matar a menina pra ressuscitar. Plano bom, hein? Seguro. Autoconfiança é tudo. E é durante a execução desse plano todo que a gente assiste, que a gente assiste a morte de Kate e Simon, que são os porreiros lá, drogado e tal. Mas a gente já tá apegado a esses personagens. E apesar da gente já tá apegado a esses personagens, eu fiquei muito feliz quando eles morreram. Mas eu vou explicar por que agora, neste momento. É muito importante num filme que a gente se apegue aos personagens, igual eu me apeguei a esses 5 personagens, e eu acho que o filme consegue fazer muito bem isso, porque senão a gente não se importa com eles. A gente fica assim, morreu, coisa e tal. Só que também é muito importante que alguém ali da nossa zona de conforto morra quando se trata de filmes de terror, principalmente que tem perigo eminente o tempo inteiro. Porque se ninguém morre, ninguém do grupinho principal, principalmente, a gente fica assim, só vai matar então as pessoas secundárias. Ninguém que tá ali naquele núcleo principal vai realmente morrer, então eu posso ficar de boa, eu não preciso ficar tensa, eu não preciso me preocupar com esses personagens. Só que no momento em que a Kate e o Simon morrem, a gente fica assim, pera, primeiro que a gente leva um susto que a gente não tá esperando, e aí a gente começa a temer pela vida dos outros personagens principais. Aí a gente começa a pensar na possibilidade de o Josh morrer, por exemplo, ou da Sam morrer. A Dina eu acho difícil, porque a Dina tá muito na cara que ela não vai morrer hora nenhuma. Mas a gente já começa a ficar mais, peraí, pode ser que não seja tão seguro assim. Então eu acho isso bacana, acho isso muito importante num filme de terror. Entre trancos e barrancos, o plano é concluído e todo mundo pensa que tá tudo muito bem. Só que uma sobrevivente de outro momento em que teve todo esse massacre, que é a C. Berman, ela fala que não é tão fácil assim. Porque, na verdade, não acabou. Porque quem faz as regras é a bruxa. E é nesse momento que a Sam fica possuída, ela enlouquece igual os outros personagens e tenta tirar a vida da Dina. E é nesse momento que a gente vai pra Rua do Medo, 1978, parte 2. Another Shady Side tragedy. Fits the narrative, right? Esse filme, que nem eu falei, ele é muito adolescente, ele traz questões adolescentes, falas adolescentes, mas, na minha opinião, ele tá longe de ser um filme genérico. E uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é justamente as referências que ele fica trazendo. E além dele trazer essas referências que a gente já conhece, dá aquele quentinho no coração, ele também cria novas referências. Eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai lembrar de alguma coisa desse filme. Esse filme não é uma coisa que passa e a gente esquece, sabe? É um filme que marca. E o primeiro filme, gente, tem um gostinho, um sabor de anos 90 que eu não consegui desvencilhar da imagem do Pânico, de 1996. E eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito desse filme, eu gosto desse tipo de filme. E eu terminei 1994 já doida pra saber o que ia acontecer em 1978.